Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, amantes de duas rodas! Estamos de volta, recém-aposentado. Vamos estar falando da terceira etapa do AMA Motocross que rolou neste final de semana em Thunder Valley, na altitude. As motos sofreram, não só as motos, como os pilotos também, né? A altitude pega bastante o desgaste físico, pois não tem tanto oxigênio, como também as motos sofreram, né? O pessoal utiliza até gasolina especial para altitude nessa corrida. Eles acabam largando até de primeira marcha. Alguns pilotos tiveram alguns problemas em acertar a moto, até o líder do campeonato aí, a equipe Star Race, teve problema com o Michael Mosman, que não terminou a bateria, e Hayden Deegan terminou a primeira bateria no sufoco, e bravo, né, com a equipe, tanto que depois deu até uma treta no box. Tivemos mais aí um passeio de Jet Lawrence, não foi tão fácil na primeira bateria, mas na segunda ele executou de ponta a ponta. Continuando na 450, a mídia especializada já dá como certa a ida de Eli Tomac para a KTM, né? Então até a própria KTM, vamos dizer assim, o pessoal soltou, né? Não tinha para onde o Tomac ir. A Yamaha fechada, Kawasaki fechada, ele já saiu meio que contrariado, brigado com a equipe. A Honda fechada com os Lawrence, a Suzuki com o Roxen, a Ducati é uma moto nova, talvez ele não arriscaria, então teve que cair, vamos dizer assim, cairia no colo da KTM, já que a Yamaha tá full, né? Não teria dinheiro para sustentar o Tomac mais uma temporada, já por causa desses papos de, vou aposentar, não vou, então o pessoal lá se planeja muito mais cedo, né? Agora, vamos dizer assim, até a sexta etapa, os contratos já vão começar a ser falados, né? Então, antes de acabar a temporada, os contratos já estão finalizados, os pilotos já estão certos para a próxima temporada. Então, tem bastante notícia ainda para sair disso daí. Já Chase Sexton se mantém fora até a etapa de Redbud, que é a sexta etapa, se eu não me engano. Então, até o pessoal, o Roger Coster, né, disse que tá bem magoado, não entende a atitude do piloto. Talvez o piloto tá tirando umas férias, dando uma amenizada aí. O tombo não foi tão forte, não foi um cansaço, um machucado tão grande, né, para ele se afastar aí. Então a KTM tá puta da vida com Chase Sexton, como a mídia especializada já diz, certa a ida dele para Kawasaki. Temporada perfeita de Hayden Deegan, vai de água abaixo, como eu falei, teve problema no motor na primeira bateria. A gente tem que tirar o chapéu para ele por ter conseguido, ter entendido a moto, ter perdido potência, diminuído o uso da embreagem, levado a moto até o final. Ele que é um piloto extremamente agressivo, esses pilotos normalmente vai até a moto quebrar, não sei, a moto tá perdendo potência, mas não tá nem aí. Então, cara, tem que bater palmas pro menino, que o menino é uma máquina mesmo, é um super piloto, e depois vamos dizer assim, da derrota, né, ele ficou puto da vida com ele mesmo, acredito, ou com a equipe, né, e mais ainda por ter perdido pro seu arquirrival número 1, né, o cara que ele mais detesta foi lá e bateu o pó dele. Então, isso deixou ele mais puto ainda. Falando de Star Race, tivemos o piloto 106, né, australiano Miniar Caden, que é um piloto australiano, como eu disse, ele vem da fase do Cool Davis, né, ele disputava muito na Austrália com o Cool Davis, são até um pouco amigos, né, ele que a Star contratou depois do WSX do ano passado, que ele fez umas etapas, se provou ser muito rápido, como ele foi de wild card numa etapa da Austrália o ano passado. Então, abriu os olhos, a Star foi lá, opa, esse menino é bom, fez o teste, eles gostaram, contrataram. Ele, se eu não me engano, ele venceu as duas primeiras etapas do Star, né, o Futures Star, e nessa etapa ele ia correr novamente, ou venceu a abertura, ia correr nessa. Com o Jeremy Martin saindo fora de cena, eles fizeram o debut, né, a estreia do menino no
Pro Motocross no oficial. Teve um resultado muito bacana, um 18º na primeira bateria e um 12º na segunda. Finalizando em 16º aí na geral, entre os 15 melhores, um ótimo resultado pro Rookie, vamos dizer assim. Roda a vinheta, já põe para seguir o canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, fortalece a firma, não se esquece. Vamos ver tudo que a mídia trouxe pra gente aí, tudo do Fofocross, do Ama Motocross 2025 em Thunder Valley. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, essa pista, como eu disse, né, na altitude, teve uma ainda mais que judiou mais ainda das motos, que sexta choveu um monte, né, o pessoal teve que fazer a limpeza da pista, então teve, vamos dizer assim, a pista estava bem úmida, pesada, principalmente nos primeiros treinos, é um terreno que cede bastante, normalmente dá bastante canaleta, destrói bastante. Então o pessoal teve que fazer bastante manutenções, tiveram várias canaletas, alguns pontos estratégicos, né, que a gente já vê. O layout da pista era um novo layout, eles mudaram um pouco depois da chegada, descia, fazia a subida, antes ela subia até lá em cima, até a placa onde está escrito Thunder Valley, né, tipo Hollywood, e descia. Então agora esse ano eles fizeram uma curva para a esquerda antes, travadinho, direita, sobe de novo, desce de novo, diminuíram um pouco a velocidade lá, na minha opinião. A opção de ultrapassagem ficou na primeira descida, na segunda não deu tantas opções de ultrapassagem, perdeu a subida, né, que dava mais subida ali, então acho que foi uma mudança legal. Esse era um layout antigo deles, então é o legal que cada etapa eles estão mudando, tiraram não o triplão, né, eles diminuíram um pouco o triplão que tinha antes, então a pista estava sensacional, né, ainda manteram aquele mesão depois da parte travada, depois a gente acabou de falar disso daí, tem a parte travada, aquele mesão, aquela curva em descida, que o público fica sentado, a pista é um cenário animal, né? Lembrando que lá já teve o Motocross das Nações em 2010, se não me engano, então é uma pista bem tradicional, bem bacana, já teve corridas noturnas lá também, noturna, né, acho que o primeiro ano ou o segundo teve 2 anos de corrida noturna, depois eles voltaram para as corridas diurna, né? Então, essa foi uma das diferenças aí da etapa, né? Lembrando que na altitude, quem teve uma diferença, tomou uma atitude diferente foi Chance Hymas, ele que mora em Ohio, né? É um pouco alto lá também, então ele pediu pro pessoal da equipe, o pai dele estava presente na etapa de Hangtown, pegou a moto, levou para casa, treinou em casa, reveu os familiares, né, eles que têm a base na Flórida, e depois foi direto pro Colorado. Então ele se sentiu já meio que, vamos dizer assim, ele já começou sua preparação muitos dias antes, né? Os outros pilotos voltaram para Califórnia testar, ajustar a moto, ele foi para altitude, voltou, a moto com certeza acertou, estava bem acertada, porque ele fez 2 belas largadas e venceu de ponta a ponta, né? Dominou os treinos, venceu as 2 baterias, matou a cobra e mostrou o pau. Então, Chance Hymas, acho que o trabalho, né, essa atitude dele foi super válido, né? Lembrando que os companheiros de equipe, os irmãos Lawrence, voltaram para a Califórnia para acertar a moto melhor nesse estilo de pista, que a próxima etapa é High Point, então é um terreno mais duro ainda, e não é tanto quanto o West Coast, né, que é mais arenoso, mais solto, onde eles fizeram toda a pré-temporada deles, onde a base deles de acerto tá perfeita. E aí na parte dura, aqui da Califórnia, que é mais estilo Brasil, eles estão sofrendo mais, tanto que eles mexeram no quadro do Lawrence, do Jet, né, fortaleceram o peito do quadro ali, onde é a parte de baixo do quadro eles emendam, eles fortaleceram a solda, colocaram mais material. Como eu até participei do vídeo do Leandro ontem, e eu falei pro Leandro se ele achava a mesma coisa, né? Eles reforçam o quadro para quê? Para a moto ter mais estabilidade na buraqueira. Então a moto vai mexer menos, porém quando a pista se destrói muito e diminui a velocidade, o piloto não consegue imprimir velocidade, aí trabalha
contra o piloto. Então até o Bubba em muitas entrevistas não, como ele, muitas etapas que ele é hoster, né, co-hoster, né, ele é locutor, ele fala, né, disso daí, a diferença, tanto no ano retrasado, o Time Master Pool tava detonando, né, ele falava, cara, a pista tá tão detonada que a moto do Master Pool tá até melhor do que as oficiais, porque a moto dele é mais flexível o quadro, então a pista não tem tanta velocidade, ele não sofre tanto e os pilotos oficiais estão sofrendo porque não tá conseguindo imprimir a velocidade, então tem os prós e os contras, né, igual a gente, aqui no Brasil, você vai fazer a copinha de um jeito, o campeonato estadual outro jeito, o campeonato brasileiro é outro jeito. Então, o piloto tem que ter 3 suspensões? Não, o piloto tem que se acostumar com a suspensão pro brasileiro de motocross. Ele vai andar em todas as superfícies com aquela suspensão firme, porque se você andar com uma suspensão super mole, que uma pista que não necessita, beleza. Mas na hora que você cai na buraqueira, amigo, se você não tiver a suspensão acertada, ajeitada, ou que você tenha confiança, você vai andar lá atrás. Então isso que difere. Então, às vezes é melhor você acertar a suspensão pro brasileiro de motocross e se acostumar nas outras pistas, do que você andar nessas outras pistas e cair no brasileiro de motocross uma suspensão que vai te puxar lá para trás. Então, tem os prós e os contras sempre. Sempre a suspensão dura você consegue ser mais rápido na buraqueira, porém em outras superfícies ela vai te judiar mais. Então o piloto tem que saber se moldar disso. Então tem que tirar o chapéu para o Mike Mosiman, piloto 93, que também é piloto da Star Racing, estava entre os 5 primeiros da primeira bateria, não conseguiu, a moto deixou ele na mão, e na segunda bateria fez um 7º lugar. Outro piloto que tem chamado a atenção, eu já falei para vocês, número 44, Dylan Schwartz, piloto nativo da Califórnia, fez 2 décimos, uma equipe da Bars Yamaha, não é uma equipe oficial, 2 décimos, um ótimo resultado, né? Ele é super constante, a parte física muito boa, esse menino, na hora que ele entrar numa equipe oficial, deram uma chance para ele, ele vai explodir. Esse ano é capaz de ainda ficar um top 5 aí, fácil, na geral ainda, né? Nem numa bateria. Então é um piloto que tem chamado a atenção, não só esse ano, né? Já vem anos ali no motocross se destacando. No supercross ele não é o ponto forte dele, mas no motocross ele tem se destacado. Agora falando da Star, até comentei no vídeo ontem com o Leandro, né? Vendo, né, que o Mike Mosiman terminou a bateria, quebrou a moto na primeira bateria, foi empurrando, o mecânico já pegou antes, já levou pro box, né? E aí o Deegan termina a bateria, chega lá na barraca, lá porque eles vão fazer o pódio, né, entrevista, beber água, essas coisas, ele já entrega a moto pro mecânico, né, meio puto, sai meio que chorando, engano, faz um papelão ali, mas aí ele já senta e tal, eles terminam as entrevistas e volta no box, assim, dá um tempo ali, uns 20 minutos, eu acho, fazer todas as entrevistas, tudo ali, antes de começar a outra bateria, antes de largar, as motos já estavam prontas. As 2 motos eles já tinham trocado os motores. Então eles até brincaram, não, eles brincaram, né? Eles comentaram que eles demoram menos tempo tirar um motor e botar o outro na moto do que trocar uma embreagem. Olha que loucura, né? Por que eles são tão treinados e são acostumados a fazer isso? Porque toda etapa eles desmontam, terminou a corrida, eles deixam a moto no chassi e vêm refazendo a moto inteira, né? Às vezes eles trocam o motor, tiram o motor, põem um outro motor. Então, lembra, cara, eles demoram menos de 15 minutos para trocar o motor. Então eles já estão craques, né? Já do Supercross eles fazem isso, então para eles já é uma rotina. Às vezes fazem 2 mecânicos, então os 2 pilotos ali, cara, quando chegou lá eu olhei e falei, voltou, eu falei, cara, não pode ser, é outra moto, né? Era a mesma moto, eles já tinham trocado, o cara tava terminando de fechar a caixa de filtro ali que tinha abastecido a moto. Impressionante, né? Lembrando que na abertura do campeonato, o Cooper Abbey teve problema na 450 com o motor. A equipe, como parece que os setups dos 3 são muito parecidos, eles ficaram com medo, eles trocaram os 3 motores entre uma bateria e outra da 450 também. Que loucura, né? Então pra você ver quão profissional as equipes, questão de ter motores reserva, essas coisas, e tá tudo na mão ali. Então tem que tirar o chapéu para esses mecânicos, que não é nada fácil. Até um dia eu quero ver se eu encontro, né, o Max Balbi, que trabalhou em equipe, ele já tinha me falado que funcionava assim, com o Balbi, né, tanto que teve um ano que ele trabalhava com uma equipe e o Balbi tinha que treinar sozinho, não tinha mecânico para ir na pista, né, e ele ficava cuidando da moto oficial do Balbi na estrutura da equipe, né, na base da equipe, que era na mesma cidade, porém ele tinha que trabalhar na equipe e o Balbi tinha que treinar, né? Então, super legal isso daí.
Então vamos ver tudo que a mídia trouxe pra gente sobre essa terceira etapa aí que teve emoção pra tudo quanto é lado. Um acerto melhor e concluíram com um notável top 10 ambos. Será que a pista exigiu de toda a técnica e preparação dos pilotos? Malcolm mostrando toda a sua beleza para as lentes do pessoal. O piloto da Quadlock Honda, Joey Savage, também é um dos pilotos que tem utilizado aí a trava na lateral dos plásticos para utilizar melhor as pernas. E que é esse tanque de fibra de carbono na sua motocicleta? A coisa mais linda, hein? Chance Hymas preferiu ir para o Ohio, já os irmãos Lawrence ficaram na Califórnia tentando achar um acerto melhor para a motocicleta nesse tipo de terreno, já que eles fizeram toda a base na East Coast, né, na costa leste, na Flórida, que é um terreno mais macio, e estavam tendo dificuldades no terreno mais duro. Então, os pilotos seguiram, tiveram uma melhora, eles falaram, e se sentiram bem mais à vontade nas motocicletas. Kitchen foi um dos pilotos que aderiu aí o protetor de mão, já que as pedradas estavam intensas, né? E lá e toma que eu diga, em 20 minutos destruiu 21 tear-offs. E essa pintura do capacete de Jorge Prado, coisa mais linda, hein? O pessoal tem notado que ele tem gostado e gosta muito das cores pink, né? Então tem pegado até no pé dele por conta disso. Prado tem falado que não está satisfeito com a motocicleta e isso a mídia tem caído em cima dele e da Kawasaki. Já teve uma grande melhora para essa etapa, mas será que veremos o 5 vezes campeão mundial arrepiando no AMA também? Foi um sábado para ser esquecido pela Kawasaki oficial. Ambos pilotos não terminaram a segunda bateria. Jason Anderson acabou torcendo o joelho e abandonando. Jorge Prado acabou caindo na subida depois da chegada e nenhuma notícia do piloto após o tombo. E por quais motivos ele não terminou. Aqui segue um novo sistema que é muito utilizado aqui no Brasil também para secar as botas. Foi perguntado à equipe se havia muita diferença entre a moto do Tomac para a moto do Web para o motocross. E o mais engraçado é que a equipe mencionou que as mudanças são mínimas, né? E a pilotagem dos pilotos são extremamente diferentes. Tom Vial é um dos pilotos que utiliza a suspensão a ar, ele e Chase Sexton. Mas como a temperatura é tão fria de manhã cedo e para ajustar a calibragem, eles pré-aquecem a suspensão no nível do dia da corrida ou da temperatura ideal, né? Que vai estar na hora da corrida para eles calibrarem, né? E ter uma performance mais constante. Super válido isso daí, né? Às vezes o pessoal que mora mais no frio, a moto vai estar fria antes de entrar na pista. Um aquecimentozinho na suspensão ali, uma limpadinha, uma flanelinha, igual a fazer na lâmpada do gênio, deve dar uma melhorada. Ryder de Francesco é o piloto sensação, né? Que foi nas categorias de base, porém no profissional não tem conseguido ótimos resultados. O piloto vem sofrendo com lesões, tombos. Nessa etapa conseguiu um 15º e um 14º, finalizando na 14ª posição do geral. E a grande mídia tem caído em cima dele, querendo mais resultados. Dylan Schwartz tem ganhado grande espaço na mídia pela sua constância no motocross, bons resultados. Nessa etapa não foi diferente, 2 décimos lugares lhe renderam um 8º na geral. É um piloto que, quando cair numa equipe oficial, com certeza vai começar a brigar por pódios e vitórias. Juju Bilmer teve um sábado para ser esquecido. Muitos tombos, péssimas largadas não lhe renderam um ótimo resultado. Porém, o piloto saiu satisfeito, pois está apto para no próximo final de semana se testar novamente e obter melhores resultados. Jordan Smith quer mostrar que ele não é só apenas um piloto de supercross, ele quer se provar no motocross também, porém neste sábado, já no primeiro treino, acabou caindo e machucando o ombro, porém teve uns resultados expressivos, como um 11º e um 13º. O piloto não quer deixar mole não, contam com ele no motocross na próxima temporada na 450. Deixar de abastecer a moto não é uma boa ideia, né? É uma lembrancinha aí do mecânico. O Scoop Tire é o pneu favorito dos pilotos para as largadas, né? Que tem feito total diferença. E nessa etapa, como choveu na sexta e estava bem pesado, todos foram com o Scoop Tire. Então, tava todo mundo de igual para igual. Seth Hemaker se pôs fora dessa etapa, pois o tombo da segunda bateria de Hennital lhe deixou bem dolorido. O piloto não mencionou nada em nem equipe quando será seu retorno, porém tem feito falta no gate da MX2. E esses troféus
de Thunder Valley. Que coisa mais linda, hein? O Brasil aqui já ganhou uma plaquinha, uma coisinha tão decepcionante. Esses troféus são insanos. Trey Canard, ex-piloto profissional, campeão do AMA Motocross e Supercross na categoria Light Class, na 250. Hoje piloto de teste da Honda, escondido aí nos leteiros de Thunder Valley, assistindo as corridas e pegando as melhores linhas para os pilotos Honda. O capacete Red Bull, né, a marca Red Bull é conhecida pelos padrões, né? Então, muitos pilotos querem às vezes se diferenciar aqui. Hunter Lawrence utilizando as escamas, né, dos crocodilos, do jacaré no fundo do capacete, porém o tom da cor não pode ser alterado, né? Uma das mudanças que o piloto conseguiu fazer para mudança de capacete para a temporada. Aqui acompanhamos Prado, pai, né, acompanhando o filho desde nos treinos até no gate de largada, né? Qual pai aí que não se sentiria realizado com o filho sendo 5 vezes campeão mundial e migrando pro AMA Motocross, Supercross para atingir seus objetivos de ser campeão? Não sei se vocês perceberam, mas nas entrevistas, o Jet sempre tá com a mão enfaixada ali, né? Será que a falta de treino tem feito diferença? Ainda mais nessas pistas detonadas, onde o piloto faz força, transpira bastante. Isso detona os calos, né? A palma da mão. Então, é o que a gente tem notado aí. Até a próxima etapa, pessoal. Esse final de semana teremos um break, né? Após 3 etapas tem um descanso. Muitos pilotos vão testar, descansar e outros pilotos vão treinar igual uns loucos. Com certeza esse cara vai estar na pista treinando. Um abraço a vocês, até a próxima. Bom, pessoal, agora vamos falar da 250 e um nome que a gente não pode deixar de falar, né? Como falei no começo ali, Chance Hymas, né? Foi para o estado dele na altitude, treinou, talvez deve ter ajustado até melhor a moto, executou, né? As largadas têm feito total diferença, né? Lembrando que eles largaram em primeira, né? Tanto na 250 quanto na 450, o terreno tava pesado também, então, cara, foi impressionante. É impressionante ver, né, tipo, as motos super taxadas, né, com o americano eles usam a moto super taxada. Quem acompanha o Fofocross aí viu da outra etapa, eles com radiador de óleo, um sistema, a ProCircuit usa um sistema que ele jorra a água para fora, ele vai para um reservatório no quadro, que depois ele volta para o radiador, então ele não perde essa água, por mais que a moto ferva, ela continua a água percorrendo, ele não vai cuspindo para fora do motor. Cara, para vocês verem o quão taxados os motores são, a temperatura é lá em cima, né? Lá no Thunder Valley, como choveu, a umidade estava alta, a temperatura não estava tão quente, os pilotos não reclamaram, porém reclamaram muito das pedradas, né? Principalmente na 450, vamos estar falando, o Toma que teve problema com óculos, pedrada, essas coisas, mas vamos se focar na 250 aqui. Chance Hymas deu uma aula, ganhou as 2 baterias, não foi nada fácil, né? Principalmente a primeira ali, falando agora do Hayden Deegan, que quase estava querendo fazer a temporada perfeita, terminou até chorando a primeira bateria, mas na segunda, apesar de tudo acontecido, não conseguiu bater o pó do Chance Hymas, porém na primeira ele veio com tudo, super agressivo. Eu acho que a pressão, aquela ansiedade, nervosismo de que ele pegar o Chance Hymas, ele socava a mão pra valer, tanto que ele descia esgoelado as descidas, e até o mecânico dele põe na placa, né? Põe, ó, shift on the hills, então pra ele soltar, on the downhills, pra ele soltar marchas nas descidas, até pela transmissão a gente conseguia ver que a moto vinha freando na descida. Quando chega num certo momento, num certo ponto, que você continua a acelerar, a moto começa a frear, perder velocidade, porque ela já chegou no regime máximo dela, e aí terra, essas coisas, ela começa a afundar, então dava para escutar isso. Talvez ele pode ter superaquecido a moto, nisso ele abusa bastante da embreagem, então, cara,
Acho que a partir do momento que o mecânico deu, isso daí ele, beleza, foi isso, mas quando o mecânico deu para ele save the clutch também, para ele salvar a embreagem, não mamar na embreagem, vamos dizer assim, a moto estava começando a jorrar bastante fumaça para fora, acho que ele sentiu que a moto ia perdeu potência, ele tirou a mão. Cara, tem que bater palmas para ele tá na pressão ali, sentir que a moto perdeu potência, puta. Cara, eu vou levar a moto até o final. Esqueceu a vitória, vou levar a moto até o final, vou salvar o meu campeonato. Fez um ótimo segundo lugar. Na última volta teve que acelerar um pouquinho, que o Marchbanks chegou colado nele ali e salvou um ótimo segundo lugar, né? Ele que tem falado da estratégia dos 15 minutos ele se mantém perto do pelotão e dos 15 para frente ele desce o acelerador. Com 24 a moto abriu o bico ali, né? Mas vamos dizer assim, dos 20 para cima, ele colou no Chance Hymas e foi com tudo, mas não conseguiu. Já na segunda bateria, ele não deu páreo pro Chance Hymas. Ele não que ele salvou a moto, ou sei lá o que, ficou preocupado, mas não foi suficiente para ganhar do Chance Hymas. Ele podia ter salvado ali, ele manteve 6 segundos a bateria inteira praticamente, e depois nos 5 minutos final, vou descer o cacete e vou pegar esse cara. Não foi possível, vamos dizer assim, né? Então tem que bater palmas pro Chance Hymas, que é o arquirrival do Hayden Deegan, é o cara que ele mais odeia. Então imagina se tirar vamos dizer assim, a tua temporada perfeita que você está tentando fazer pro seu arquirrival, né? E sendo que o Hayden Deegan sempre aponta o dedo, sempre dá uma alfinetada em todos os pilotos, né? E Chance Hymas não passou despercebido. O Leandro até comentou ontem, eu não me lembro exatamente o que, mas o Hayden Deegan tem apontado o dedo. Como, vamos dizer assim, o Hayden Deegan, por ele ser esse cara falador, entrar na cabeça do cara. A mesma coisa quando tá tudo a favor, como eu falei antes no Supercross, ele demorou para virar a chave dele, para se sentir confortável. No motocross começa a dar tudo errado, igual o Kai De Wolf, tem acontecido um puta azar no Mundial. Cara, aquilo ali vai virar contra você. Aí os caras começam a cair em cima de você e o resultado não vem, aí vira uma bola de neve. Enfim, ele tem dado a volta por cima e dominado o campeonato aí, liderando aí com 25 pontos na frente do Joe Shimoda, que teve um final de semana bem abaixo, largou mal na primeira bateria, caiu, conseguiu salvar somente um 9º lugar. Na segunda também não fez uma ótima largada, estava em terceiro até o finalzinho, onde perdeu e fez um quarto. Então com 9º e um quarto, um 6º na geral pro Joe Shimoda, antes que a gente esqueça de falar dele. Agora, os outros pilotos que me chamaram a atenção foi Marchbanks, por ser nativo também de Ohio. Ele tem o fôlego, a velocidade para andar com o pelotão, mas ele não tem feito largadas. E ele é muito pesado, ele é até gordo, assim, apareceu ele sem camiseta no vídeo. Cara, ele é gordo, então, cara, o cara já é pesado tudo, ele tem que cuidar da alimentação dele. Ele contratou o Brock Tickle para treinar ele, o Brock Tickle é o piloto de teste, e já foi campeão do AMA Supercross pela Pro Circuit. Ele é piloto de teste da Kawasaki Oficial 450. Então o Brock Tickle falou, cara, eu não vou mudar o Marchbanks, o jeito que ele pilota, né? O pessoal fala muito do Jet, de pilotar de pé, o Tomac mais sentado que manda a embreagem. Cada um tem a sua peculiaridade. O de pé é o mais rápido, às vezes não é o mais, tipo assim, pro Jet você pode ser o mais rápido, só que às vezes é o que cansa menos. Porém, o cara que é acostumado a andar sentado e não treinou isso, não teve tempo de lapidar essa técnica, só vai andar para trás. Em vez dele ir para frente, ele só vai para trás. E aí só prejudica o piloto. Então, cara, você tem que saber trabalhar cada pilotão, tem que obtido ótimos resultados, fez um 8º na segunda bateria, ele acabou caindo, estava se recuperando, então fez um 3º na geral. Não, 3º não, fez um 5º na geral o Marchbanks. Ty Masterpool também, piloto da Pro Circuit, e andou muito na primeira bateria, pregou no final, ele que vem numa infecção alimentar, né, do estômago, o Chance Hymas também. Então a primeira bateria ele fez um 4º, estava em 3º, no final o Marchbanks pegou ele, e na segunda bateria ele largou bem e de repente ele morreu. Isso é notável quando o cara tá sem energia, né? O cara larga bem, ele já tem a velocidade, não caiu, vai ficando para trás, é falta de energia. Então tem que ver às vezes o que está acontecendo. Outro piloto ainda continuando para a Circuit, Drew Adams, andou muito, fez 5º na primeira bateria, então a Pro Circuit tem aos poucos voltado, né? Pra gente ver o escalão, vamos dizer assim, a Star tem 10 pilotos, o Hayden Deegan que tem salvado o time, né? Então é difícil, né? Vamos dizer, se não tivesse o Hayden Deegan, a Star Race estava ferrada, vamos dizer. Então
tem muita coisa para acontecer durante esse campeonato ainda. Quem deu mais uma reviravolta no campeonato e apareceu com bons resultados foi Kitchen, com 2 terceiros lugares. Andou muito bem, no final pegou o Shimoda na segunda bateria, não largou tão bem na segunda, na primeira ele largou melhor, então tem mostrado aí, tem se recuperado do tombo do Supercross, né? A gente tem que ver que ele tem melhorado bastante, então a gente espera ver ele melhor para brigar aí com o Hayden Deegan, que também tem treta dos dois. Falando agora, finalizando com o último piloto, Case Cocker, também, que é o piloto que quebrou o fêmur na pré-temporada, piloto da GasGas Rockstar, companheiro de equipe do Red Francesco, do Barcia. Fez ótimas largadas em Hamilton, né, ele era local lá. Nessa etapa também não largou tão bem, porém fez um 13º na primeira bateria e um ótimo 6º. Então, 7º lugar na geral. E lembrando que ele era o cara também que batia de frente com o Hayden Deegan nas oitentinhas, na Super Mini 105. Então, esse PA tem um puta potencial para vencer ainda uma etapa, né? Acredito que mais pro final ele já fez pódio em 1 e 2 etapas, já foi o piloto mais rápido, então a gente com certeza vai ver ele na frente em breve. O pódio deu Chance Hymas, Hayden Deegan e Kitchen. No campeonato, Deegan já passou 25 pontos, né, o Yoshimoda, 35 pontos Marshbanks atrás, 39 o Chance Hymas e 48 o Kitchen. Então, vamos dizer, a gente tem que torcer para um tropeço aí. Se o Hayden tivesse quebrado a primeira bateria, estaria sensacional, tinha embolado tudo de novo o campeonato, mas não aconteceu isso, então é o que a gente espera, né, quer que o negócio pegue fogo. Vamos para 450, que ali o buraco é mais embaixo, né. Jet aí, cara, quando ele não larga bem, ele é muito rápido no começo, né? Já se põe em boas posições, já assumiu a liderança, acho que na primeira ou segunda volta, já em cima do seu irmão. E é o mais legal, cara, não o mais legal, né? O mais impressionante, ele vai mudando as linhas. Tem algumas linhas que ele parece que ele não percebe que ele é mais lento, né? Porém, quando o Plessinger, que andou muito na primeira bateria e passou ele, se jogou na descida lá depois da chegada, faz a subida, cara, veio de lado, se jogou, ele viu uma oportunidade e me joguei. Conseguiu ultrapassar ele, cara, em uma volta, ou 2 voltas, ele já pegou as linhas do Plessinger, executou a ultrapassagem, falou tchau, agora ninguém me pega mais, né? Então, tem que tirar o chapéu para ele disso. Andou e andou muito. Quem andou muito também nessa bateria e no final, né, acabou perdendo o contato, o pessoal acho que pegou as linhas dele também, foi o Hunter Lawrence, porque o Hunter Lawrence estava sendo pressionado absurdamente pelo Tomac, se defendendo, de repente o cara vira uma chave, dos 12 minutos pra frente, e o cara sai de terceiro lá, 5 segundos atrás, e começa a empurrar o irmão dele em 2 voltas. Então, cara, foi um pouco disso, é impressionante, né, como o piloto cresce mudando as linhas, vem a confiança dele. O Tomac sofreu, ele falou que depois da 10ª volta, vamos dizer, uns 20 minutos, ele não tinha mais tiro-off, gastou 21 tiro-offs, tava com a cara cheia de terra, teve que tirar a mão, e no final, herdou o 3º lugar que o Hunter caiu. Voltando pro Hunter, acabou perdendo um pouco o ritmo ali. No final, na última volta, acabou caindo, tentando atacar o Plessinger. O Plessinger assumiu a ponta, depois perdeu ali, né, 2 voltas, mas tentou, ele falou que tem sentido cada etapa melhor, cada bateria melhor, mais confiante, e isso tem mostrado dentro da pista o resultado dele, né? Antes que ele sempre pregava no final, nessa ele não largou na ponta, evoluiu, tem o sprint rápido do começo e fez um ótimo resultado no 2º lugar. O Jet, vamos lá, vocês me passaram, calma aí. Foi lá, pegou a linha dos caras, beleza. Executou, né? Na segunda bateria, sai na frente, o Tomac pressionando. Na minha opinião, tanto o Tomac na primeira como na segunda bateria, ele estava andando mais do que a moto. Ele já se antecipava, vinha se perdendo. Tipo, às vezes era mais tranquilo ele manter a calma, entrar um pouquinho mais devagar e sair agressivo do jeito que ele ia ganhar muito mais do que ele entrar lá, perder meio segundo na entrada, ganhar meio segundo na entrada e perder 2 na saída. Então era melhor perder meio e ganhar 2 na saída do que ele ganhar meio e perder 2, entendeu? Você ganha meio, perde 2 e fica com 1,5 negativo. Se você perde meio e ganha 2, você fica 1,5 positivo. O motocross é muito disso. Às vezes você perde numa curva meio,
nas duas curvas seguintes você ganha dois em cada curva, um em cada curva. Então é um jogo de xadrez motocross, você tem que estar sempre raciocinando. Até o Jet em entrevista, ele fala a mesma coisa, o motocross é você tá andando aqui, me desculpa, não foi o Jet, foi o Roxen, que tava num evento de mountain bike, ele fala isso aí, você tá andando aqui, ele falou que era o diferenciador dos outros, você tá andando aqui, mas ele consegue ver a pista inteira, ele consegue ver as linhas, tudo, mudar. Então isso que faz de ser um piloto diferente do outro. Não em si, se o cara acertar a linha rápida, beleza, mas se o cara errou, fudeu. Se aquela linha, igual eu falei do Hunter, ele trocou a linha, alguns pontos, pum, evoluiu. Tanto o Tomac também, na segunda bateria, acho que não me engano, ele passou no decidão lá do público, alguém por fora, ele aplicou a passagem nos outros pilotos. Então, cara, o cara tem que arriscar, tá andando o seu máximo e ao mesmo tempo prestando atenção nas outras linhas, não olhando só pra linha que ele tá presente, ou tá prestando atenção, pô, tô tendo dificuldade aqui, ou parece não ser tão mais rápido. Então, cara, é impressionante no nível desses caras, na velocidade que eles estão andando, eles ainda conseguirem fazer isso. No Mundial, a mesma coisa, né? Então, é isso que me deixa mais impressionante, não só na MX1, né? Na 250 também. Então, a 450 foi um pouco disso. Quem me decepcionou um pouco foi Justin Cooper, fez o melhor tempo, ele que comentou ali no que eu trouxe para vocês, ele falou que não se sente bem nessa pista, tudo, mas sempre teve bons resultados, tudo, foi o mais rápido, na primeira bateria não teve gás para andar com o pessoal, na segunda largou bem, se manteve ali e fez um ótimo terceiro lugar. É isso daí, um terceiro lugar, então tem que tirar o chapéu para ele. Agora voltando não, né, falando do Jorge Prado e quem tem chamado a atenção também são esses dois, o Jorge Prado falando que precisa de uma moto mais rápida. O que seria uma moto mais rápida? Não que a moto é uma moto fraca. Talvez ele gosta, é diferença de piloto para piloto. Igual eu falei também, apareceu ali do Fofocross, que a moto do Webb e do Tomo eram muito parecidas. Então são pilotos que trabalham na mesma linha, agressivos, gostam de modo de porrada. E tem piloto que é mais suave. Tipo, eu e o Campano, a gente era companheiro de equipe. Ele usava uma moto extremamente, o Adam também era assim, quando eu era da MS Honda, extremamente porrada de saída. E aí não usava a primeira, eu ficava impressionado. A minha moto era mais longa, menos taxada que a moto deles, e eu andava de segunda. E aí, às vezes, eu taxava um pouco mais a moto, eu já não conseguia andar. Então, é impressionante, é de piloto para piloto, isso daí. Então, às vezes, muitos pilotos, igual na 250, você consegue, eu gosto de 250, quanto mais potência, melhor, porque é uma potência que você consegue levar a moto. A 450, você ter que dosar a aceleração, porque a moto tá vindo demais, tipo o Toma, que é aquele queimando a embreagem, você não consegue, eu não consigo ser rápido. Então eu gasto muita energia e não sou rápido. Então é de piloto para piloto. Voltando pro Prado aqui, ele falou, cara, eu preciso de uma moto mais rápida. Tá reclamando da equipe, né? E essa franqueza tem chamado a atenção dele da mídia, que tem apontado o dedo nele aí, tem prejudicado ele. Vamos ver se a Kawasaki consegue dar uma moto à altura dele. Voltando ainda pro Prado, o Erlins andou com a moto dele lá, eles andavam de KTM, era um companheiro de equipe, ele falou, cara, que ele não conseguia andar com a moto do Prado, porque a moto do Prado é extremamente estúpida de saída, era uma moto que dava porrada, e o Erlins é um piloto super agressivo e gostava de uma moto mais dócil. Então ele falou, cara, se eu andar com a moto do Prado, 10 minutos eu morro, eu não consigo andar. Então é de piloto para piloto. Você vê o Erlins, que é um piloto super agressivo e tal, mas ele gosta super agressivo por quê? Que ele gosta de fazer a moto caminhar. Já o Prado, às vezes, não é um cara tão agressivo, ele dá menos porrada no acelerador, mas gosta de andar no torque da moto. São faixa etárias diferentes. Até você consegue escutar na transmissão a moto do Tomac e a do Jet. São RPMs diferentes. O Tomac é mão no fundo, tipo 50% a 100% do acelerador. O Jet 25, 50. Então é isso que modifica e a moto se comporta totalmente diferente, principalmente nos buracos. Então o piloto, a mesma coisa, ele tá andando de original e pega uma moto super preparada. Cara, até ele se acostumar com a moto, leva um tempo. Então, normalmente você tem que ter uma moto muito, muito parecida ou com algumas características muito próximas da tua moto de treino, que é onde você passa mais horas. Então, do Prado é isso daí, esperamos que a Kawasaki dê uma moto, a gente sabe que a Kawasaki é super forte, as antigas, essa nova eu andei com a moto do Gabriel, que é piloto nosso, é uma moto super dócil, fraca, para falar bem, comparada com a minha Gas, era bem mais fraca, moto que eu tinha que ser super agressivo, a moto não ia, mas você solta a marcha, ela tem torque, só que é uma faixa etária bem pequena comparado com a Gas. Então, é isso daí.
o RJ Hentschfar, cara, tem andado muito, lembrando que ele fez uma operação logo que acabou o Supercross, ficou 10 dias, então ele treinou um dia e foi pro motocross, tem feito top 10 em todas as etapas, quebrado em sexto, sétimo, então ele tem feito os mesmos, ele fez sexto e sétimo, e o Cooper Abbey sétimo e sexto, o mesmo resultado do campeão do Supercross, e ele sem fratura nenhuma, então é isso daí. Então, o que eu pude trazer para vocês de Thunder Valley foi isso. Vamos estar melhorando o canal agora, vou estar um pouquinho mais focado, já que eu me aposentei. Tenho que melhorar bastante minha fala, vou estar trazendo mais coisa para vocês. E é isso daí. Não deixe de seguir o canal aí, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, curtir o vídeo. Isso nos fortalece. Cara, a gente tem que atingir mais pessoas, fazer o nosso meio crescer, ver uma bola de neve a favor, né? Quanto mais pessoas a gente atingir, a gente vai conseguir mais praticantes, mais pessoas vão estar, mais empresas vão se interessar. Então, fica meu eterno agradecimento a vocês e a gente se vê nas pistas. Valeu! Bye!